a Maitê vai tocar agora. A Maitê fez uma apresentação maravilhosa. Todas elas foram maquiadas, elas fizeram toda uma preparação. Então elas se prepararam de verdade pra fazer esse trabalho pra vocês. Tá lindo de ver a dedicação e a ansiedade que elas estão aqui do lado. Saibam que vai ser o dia de vocês também. Então, Maitê vai falar 20 minutinhos com vocês e depois eu fico aqui até a meia-noite pra ajudar vocês em quem precisar trazer mais um detalhe ainda esse conteúdo do dia de hoje. Certo? Então, gente, quero que vocês abram esse microfone aí pra vocês me ajudarem a receber com muito carinho Maitê, que vem dar uma aula pra gente agora de desenvolvimento pessoal. Toda linda, maravilhosa. Parabéns! Bom, meninas, boa noite. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje para compartilhar sobre um tema que eu amo, que é a inteligência emocional. E para começar, queria saber aí, podem levantar as mãos, quem tem algum desafio para poder lidar com questões emocionais, com a emoção das outras pessoas no dia a dia, né? Normalmente a gente tem toda essa questão, tanto no nosso trabalho quanto na vida profissional, e comigo não foi diferente. Bom, até os meus 32 anos, eu não tinha ideia do que era inteligência emocional. Eu era uma pessoa extremamente estressada, tudo me irritava. Eu era muito rígida comigo, com as pessoas, com a vida. Vivia de enxaqueca, então era o caos. E como na maioria das vezes, né, a vida nos ensina de algumas formas e muitas pessoas aprendem pela dor, comigo não foi diferente. Eu trabalhava na mineração desde ali de 2007. Em janeiro de 2019 eu trabalhava na Vale. Eu tinha um noivo que também trabalhava na Vale, ele era geólogo e ele trabalhava na mina de feijão em Brumadinho e ele estava em Brumadinho, em Feijão, no momento do rompimento da barragem. E naquele momento eu vi que eu precisaria de ajuda para poder lidar com tudo aquilo. E foi nesse momento que eu comecei a estudar sobre a mente humana. Fiz alguns cursos como hipnoterapia, coach, PNL, me formei em algumas terapias integrativas e passei por tantas outras, estudando sobre neurociência, sobre a mente humana. Eu percebi que eu poderia compartilhar, ajudar outras pessoas a se sentirem melhor também consigo e com a sua vida, enxergar a vida de uma forma diferente. E para começar, eu queria trazer aqui um questionamento, eu queria que vocês anotassem aí no papel o que te incomoda no outro. Então, de repente, talvez vou dar uns 30 segundinhos aí para que vocês possam anotar. Talvez, eu queria que o meu marido fosse mais organizado. Ou eu queria que uma pessoa no meu trabalho fosse mais proativa. Ou eu queria que a minha mãe fosse mais carinhosa. Anota aí numa folha de papel o que vocês gostariam, o que te incomoda aí em uma outra pessoa. E aí a gente vai para uma pergunta agora um pouco mais difícil. O que você mudaria em você? Anota aí também. Gostaria talvez de ser mais disciplinada, de ser mais paciente. Eu gostaria de procrastinar menos. O que você gostaria de mudar em você? E por que você não muda? Então, às vezes é muito fácil, né? Quando a gente fala que a gente quer que o outro mude, que o outro seja mais disciplinado, mais organizado, mais paciente, aí tá tudo bem. Mas quando a gente pensa naquilo que a gente gostaria de mudar, por que a gente não muda? Por que a gente procrastina? E para entender sobre isso, a gente precisa entender sobre o funcionamento da mente humana. Como funciona, por que é tão difícil mudar. E a mente humana ela é dividida em 3 partes. Consciente, inconsciente e subconsciente. O consciente é tudo aquilo que a gente precisa para tomada de decisão rápida. Todas aquelas informações que a gente usa no nosso dia a dia. Então eu sei qual que é o meu nome, eu sei
onde eu trabalho, onde eu moro, o que eu preciso ali para exercer as minhas atividades no dia a dia. O inconsciente é tudo aquilo que rege o meu sistema autônomo. Então eu tô aqui conversando com vocês, eu não estou mandando um comando todo o tempo para eu respirar, para o meu coração bater. Eu cicatrizo, eu me machuco e a minha pele cicatriza. Então tudo isso tá lá no inconsciente. E nós temos o subconsciente, que é onde estão armazenadas todas as nossas memórias, todas as nossas recordações, as nossas emoções que a gente viveu ao longo de toda a nossa vida. E aí, hoje em dia a gente já tem a nuvem, mas para quem é da minha época vai entender essa referência, que são pastas suspensas. Então, não sei se todo mundo teve contato aí com essas pastas suspensas. Quem não teve contato, são pastas, são arquivos onde a gente guardava vários papéis, ok? Imagina se para toda decisão que você tivesse que tomar, você tivesse que consultar cada uma desses arquivos, dessas pastas, desses documentos. Ah, então eu vou comprar um sorvete e eu preciso pensar qual o sabor do sorvete que eu vou pedir. E aí eu preciso consultar todas as partes de todos os sorvetes que eu já comprei, que eu já comi na vida. Esse é o caos, não é mesmo? Então, mas essas memórias, elas estão ali. Imagina se, como que eu me relaciono com os meus gestores? E eu tivesse que consultar todas elas. Mas todas essas informações, elas estão ali armazenadas. Então, por exemplo, uma criança que aos 7 anos teve que fazer uma apresentação e ela foi ridicularizada. Ou talvez, na melhor das intenções, a mãe falou com ela, olha, você precisa estudar mais, tá vendo? Você teve aquele errinho. A outra criança não errou. Para aquela criança, ela entende que ela não atendeu às expectativas. Que talvez ela não seja boa o suficiente. Porque ela é só uma criança, com 7 anos, ela não sabe lidar com o feedback, com aquelas emoções. E aí, ao longo da vida, ela começa a reproduzir essa mesma emoção. Então, se ela está numa apresentação da faculdade, ela começa a ter uma crise de ansiedade. Se ela está numa reunião, ela começa a ter uma crise de ansiedade e ela não entende por que isso acontece. Mas aquela emoção daquela criança volta todas as vezes que aquele gatilho é acionado. Ou então uma criança que teve que mudar várias vezes de escola, de cidade, por conta do trabalho dos pais. E aí, ao longo da vida, ela teve que se adaptar a várias escolas, a vários novos ambientes, fazer novos colegas. E aí, ela cria uma relação muito ruim com encerramento de ciclo. E ela começa a ter síndrome do pânico, pensamento suicida, por conta de um encerramento de ciclo. E esses casos que eu citei aqui foram casos que eu atendi em hipnoterapia. E que muitas vezes as pessoas relatavam que elas não faziam nem ideia, ou melhor, elas nem se lembravam daqueles fatos. Mas aqueles fatos estavam influenciando a forma como elas reagiam às situações, mesmo depois de 20, 30, 40 anos. E aí eu vou trazer até um exemplo meu para entender um pouco da diferença entre o consciente e o subconsciente, da influência do subconsciente nas nossas emoções e na nossa vida como um todo, nos nossos resultados. Lá em 2019, quando o Anderson, que era o meu noivo, faleceu, eu comecei a desenvolver ciclos de abandono. Então, eu abandonava as coisas, eu atraía situações de abandono que não era comum anteriormente. E quando as pessoas me perguntavam se poderia ter alguma coisa a ver, eu sempre respondia que não, obviamente que não, que eu tinha consciência de que ele tinha falecido. E aí, um belo dia, numa experiência de auto-hipnose, eu percebi que a emoção que tinha ficado registrado era uma emoção de abandono. E eu precisei ressignificar esse registro para que eu tivesse respostas diferentes das que eu estava tendo. Entende? Então, quando a gente fala sobre o subconsciente, sobre todas essas memórias e como tudo isso impacta nas nossas emoções, nas nossas reações e nos nossos resultados, é nesse sentido. E quando eu olho para isso, eu começo a me entender melhor.
eu começo a entender melhor as minhas emoções e eu começo, inclusive, a entender melhor o outro. Porque eu entendo que o outro é muito além daquilo que eu estou enxergando. Porque, afinal de contas, eu sou muito mais do que eu consigo imaginar. Tem coisas que eu nem sei porque eu respondo daquela forma, entende? Então, eu começo a ter mais empatia. Eu começo a olhar para o outro com uma vontade, com uma intenção genuína de entender por que ele reage daquela forma, por que ele se sente daquela forma. Isso começa a transformar as relações. E aí, para quem assistiu Divertidamente 2, e para quem não assistiu, vai um pequeno spoiler. Nós somos resultado de tudo aquilo que vivemos. Não tem como pegar um momento e excluir aquilo. Aquilo está armazenado. Então, por isso é tão importante que a gente olhe para isso, entenda as nossas emoções, entenda a origem das nossas emoções, para que a gente possa direcionar os nossos resultados. Então, entendendo melhor como funciona a mente humana, eu consigo entender melhor a mim mesmo, lidar melhor com a minha emoção e lidar melhor com a emoção dos outros. E aí tem um outro ponto que também influencia na forma de enxergar o outro, que são os perfis comportamentais. Eu trouxe aqui o DISC, que é uma das ferramentas para análise de perfil comportamental. Existem várias outras, ok? O DISC é uma das mais difundidas. E a análise de perfil comportamental, ela auxilia justamente a entender a si mesmo e a entender o outro. E a gente divide os perfis em 4. Então, eu tenho, só voltando aqui, o dominante, o influente, o estável e o conforme. Aqui a sigla tá em inglês, ok? O dominante, quando eu falo no dominante, é sempre aquela pessoa que tá à frente. Ai, desculpa, amiga. Imagina. Pode falar, acho que tem alguém aqui. Fala pra aceitar. Quer que eu aceite? Ai, peraí, gente. É a Elaine que tá caindo. Dô, fala pra dar uma olhada. Imagina. Então, quando a gente fala do dominante, o dominante é aquela pessoa que gosta de liderar, que gosta de risco, que normalmente quando você vai sair com o dominante, ele já escolheu onde você vai, escolheu qual é a mesa que você vai sentar, você tá numa turma, o dominante tá lá na frente, e esse é o dominante. E quando a gente vai entender um pouco mais das características do dominante, normalmente são pessoas diretas, decididas, que são motivadas por desafios, pelo poder, por competição, que quando não tem muita inteligência emocional, elas podem ser vistas como insensíveis ou autoritárias. Então, esse é o dominante. O influente é o perfil melhor, mais bonito que tem, porque afinal de contas eu sou e puro. Então, é o melhor, né? O influente é aquela pessoa que gosta de falar, que gosta de se relacionar, que fala mexendo, né? Que fala pegando. E ele é uma pessoa entusiasmada, persuasiva, ele é motivado pelo reconhecimento social, popularidade. E ele pode ser uma pessoa desorganizada, superficial, porque às vezes ele é muito pela emoção e às vezes não se atém aos detalhes. Essa questão do excessivamente otimista está muito relacionada a ele, por vezes, não se ater a detalhes, a pontos de segurança, por conta desse seu perfil mais expansivo, mais emotivo. O estável é aquela pessoa que você olha para ela tá sempre com aquela mesma cara, muito tranquila. O mundo pode estar caindo, mas ele tá, assim, pleno. Ele é uma pessoa paciente, cooperativa, ele gosta de segurança e estabilidade. Todos esses pontos são muito importantes para que a gente se atente na hora de se relacionar com o outro. Então, se eu tenho uma pessoa que ela precisa de segurança, no momento de negociação, eu preciso levar isso em consideração. Então, se eu sou influente e eu vou muito pela emoção, eu não posso ir pela emoção simplesmente com uma pessoa que é estável, porque ela precisa de segurança para aquela tomada de decisão. Os pontos fortes são a lealdade, a habilidade de escuta e
eles podem ser, por vezes, resistentes à mudança justamente por esse perfil mais, né, atido à questão da segurança e da estabilidade. E nós temos o conforme, que é aquele cri-cri. Sabe aquele que deu sexta-feira, 6 horas da tarde? Tá todo mundo querendo sextar. E ele fala, mas e aquele dado ali? Mas e aquela informação? Assim, mas e aquela informação ali? Esse é o conforme. Então, ele é uma pessoa analítica, uma pessoa detalhista. Ele é motivado pela precisão, pela qualidade, pela necessidade de fazer as coisas corretamente. Seus pontos fortes são justamente a atenção ao detalhe, habilidades analíticas e oportunidades, áreas de melhoria ali, pontos de atenção. Eles podem ser pessoas excessivamente críticas e inflexíveis, justamente por conta dessa questão dos detalhes. E aí eu passei aqui algumas das características para que a gente possa entender. O que é importante entender aqui? Primeiro, não existe, eu brinquei, né? Mas não existe perfil bom ou perfil ruim. Todos os perfis são bons. E quando a gente tem contato com essa ferramenta, a gente começa a entender a importância de valorizar os nossos pontos fortes. Porque, por vezes, a gente olha muito para aqueles pontos onde a gente entende que a gente poderia melhorar. Mas são tantos pontos positivos. E é entender que para que eu preciso de cada uma dessas habilidades. Tem até, para quem tem filho, sobrinho, ou mesmo lembra aí da infância, tem aquela caixinha que a gente encaixa ali o quadrado, o triângulo, o círculo, não é mesmo? E o quadrado, ele não se encaixa no triângulo. O triângulo não se encaixa no círculo. E por que quando a gente se torna adultos, inteligentes, capazes, conscientes que somos, queremos que uma pessoa que é conforme tenha o perfil de um influente. Uma pessoa que é influente tem a mesma forma de se comportar de um estável. Então, a gente precisa entender essas diferenças para, inclusive, alocar essas pessoas da melhor forma possível. Por exemplo, dentro da empresa, né? As pessoas, quem é um dominante, ele é ótimo para uma área que é de resultado. O influente, ele é ótimo para uma área que é motivacional, que precisa motivar, que precisa engajar as pessoas. O estável é ótimo para uma área de atendimento, que precisa lidar com as questões ali do consumidor. O conforme é ótimo para uma área de segurança, que precisa se ater a detalhes. Então, a gente começa a entender a complementariedade de cada um dos perfis. Inclusive, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu tenho uma sócia que tem um perfil estável. E a gente equilibra muito bem essas energias nesse sentido. Então, ela fica com a parte que é mais de produção e financeiro, eu fico com a parte que é mais de criação, de estratégia. E, inclusive, nos momentos de reunião de apresentar propostas, as duas entendem que eu, enquanto influente, para que ela fique confortável e até, né, para persuasão, para que ela consiga, para que a gente consiga entrar num consenso, eu trago ali informações e dados que ela vai se sentir confortável com uma nova proposta, com um novo projeto, entende? Então, é muito importante entender tudo isso. Então, quando eu entendo que as pessoas são compostas por tudo aquilo que elas viveram ao longo da sua vida. As emoções, as suas reações estão relacionadas a tudo aquilo que está no subconsciente dessas pessoas. A minha forma de reagir está muito relacionada com tudo o que eu vivi ao longo da minha vida. Quando eu entendo que as pessoas são diferentes entre si, têm perfis diferentes entre si, eu começo a entender melhor o outro. E aí, quando eu falo de inteligência emocional e eu busco aumentar os meus resultados, desvendando os perfis e emoções, eu consigo ter pessoas mais engajadas, mais saudáveis mentalmente, emocionalmente. E para que tudo isso corra da melhor forma,
eu preciso de inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É a capacidade de identificar e lidar com as minhas emoções e com as emoções dos outros. Então, o que eu trouxe aqui foi parte de alguns dos pilares, né, que influenciam a inteligência emocional. Tem várias outras questões que também influenciam, como, por exemplo, as nossas crenças, os nossos valores, a ambiência, tudo isso impacta. E se você é um líder que acredita que a sua equipe não muda, se você deseja lidar melhor com as outras pessoas, com as suas próprias emoções, a inteligência emocional é a chave para tudo isso. E pensando nisso, eu desenvolvi uma mentoria, né, um método que é voltado justamente para entender como lidar melhor com as pessoas. E se você se interessou por esse assunto, eu deixei aqui meu contato, meu Instagram, nas minhas redes sociais eu sempre compartilho sobre essas informações, sobre inteligência emocional. Eu deixei aqui também para vocês de presente um QR Code, podem apontar, ele tem um material que vai além do que está aqui também para agregar mais nesse processo, né, que é o processo de autoconhecimento, autoconsciência, inteligência emocional. Então, aproveitem. Se você deseja lidar melhor com as suas emoções, se entender melhor, fica à vontade, me manda uma mensagem, vai ser um prazer. Vamos conversar. Muito obrigada. Uhul!